14, me chamo Elke Samanta e neste vídeo irei fazer a apresentação do projeto de ciência de dados do grupo 14. Escolhemos o tema astronomia e dados de predição de pulsares. A justificativa para a escolha dos dados, é basicamente assim, os pulsares eles são um tipo raro de estrela de nêutrons que produz emissões de rádio detectáveis aqui na Terra. No entanto, esses sinais de rádio, eles chegam com ruídos e às vezes se torna difícil encontrar um candidato legítimo a um pulsar. Isso é feito geralmente por um especialista humano, Só que, devido ao grande volume de dados que tem sido produzido, às vezes se torna difícil. Então, utilizar técnicas que automatizem esse processo são de ajuda, como técnicas de machine learning. Agora eu vou fazer uma descrição e caracterização do dataset. Eles foram retirados do site do Kaggle. Aqui está mostrando quais são os atributos. Os 4 primeiros são estatísticas simples, obtidas a partir do perfil de pulso integrado do sinal de rádio. E as 4 variáveis restantes são obtidas de forma semelhante, só que a partir da curva da relação sinal-ruído e a dispersão. Aqui eu peguei de um artigo sobre detecção de pulsares. Aqui a curva da relação sinal-ruído e a média de dispersão. O perfil e o perfil integrado do sinal. Importamos como dataframe do Pandas, deu um ponto .read para podermos ver todos os atributos. Eles são numéricos contínuos, tirando o target class, que é o label. Mas, na realidade, ele é numérico, booleano, binário. Só que ele pode ser encarado como categórico, visto que representa classes. Aqui encontramos a proporção das classes, ou seja, quantos objetos pertencem a cada classe. 0 é de não pulsar e 1 de pulsar. Então, vemos que temos muitas observações de não pulsares. E em relação aos pulsares, então, isso são dados desbalanceados. Algoritmos de machine learning podem ser prejudicados por dados desbalanceados. Ele pode dar ênfase à classe majoritária, por exemplo, que na realidade é o que não queremos, Nós queremos encontrar os pulsares. Aqui eu plotei um gráfico de dispersão em relação a um atributo para visualizarmos o nível de desbalanceamento, Então, vemos que os pontos azuis são objetos não pulsares e os amarelos pulsares. Trataremos disso mais adiante. Sobre a preparação de dados, primeiro foi feita uma etapa básica de limpeza, que foi basicamente identificar colunas que tinham colunas com único valor e não tinham. Lembrando que isso faz sentido para variáveis numéricas. Então, por exemplo, o target class aqui é numérico, mas tratado como categórico, então não faz sentido. Então, estava ok. Consideramos as colunas que têm muito pouco valores, então também não tinha nenhuma coluna com muito poucos valores. Depois, se existiam linhas duplicadas, já para fazer a retirada, mas também não tinham valores duplicados. Em relação à identificação de outliers, essa é uma etapa sensível e no caso de uma detecção de anomalia, como é o caso do nosso problema, isso não faz muito sentido, porque o outlier pode ser justamente, no caso, o pulsar. Sobre marcar e remover dados ausentes, deu um pouco de trabalho essa parte, porque na realidade nós temos dados desbalanceados, então eu não poderia simplesmente retirar, porque eu posso estar retirando da classe minoritária e aumentar o desbalanceamento. Então, fizemos uma contagem para saber quais atributos que tinham valores faltantes, Então, foram esses 3 atributos, com bastante valores faltantes, Então, o que fizemos foi basicamente, primeiro, encontrar quais objetos que tinham valores faltantes nos 3 atributos com target 1, ou seja, de pulsar. Foram encontrados apenas 2 da classe de pulsares. E também fiz a mesma coisa, encontrei os atributos com valores faltantes, dos atributos, os que tinham a target 0. Então, foi feita a remoção daqueles 2 da classe minoritária e foi feita a retirada de todos da classe majoritária. Então, na realidade, isso foi bom, porque a gente diminuiu o desbalanceamento, Ter tido esse cuidado, a gente diminuiu o desbalanceamento. Depois disso, foi feita
etapa intermediária aqui, porque antes a gente queria fazer uma imputação depois dos valores faltantes da classe minoritária, que eram dos pulsares. No entanto, isso pode acontecer, o que pode acontecer é um vazamento de dados, porque ele vai pegar estatísticas e aí os dados de teste vai ter alguma informação dos dados de treinamento. Então, no final, quando a gente for avaliar o algoritmo, isso pode dar um valor que não seja verdadeiro. Melhorar o nosso desempenho além da conta. Então, primeiro foi feita uma divisão do treinamento e do teste. Foi 80% para os dados de treinamento e 20% para os dados de teste, que é o que é comumente utilizado. E após isso, então, que foi feita a imputação dos valores utilizando estatística na classe minoritária. Após isso, fizemos uma contagem e conferimos que realmente não tinha mais nenhum valor faltante. Então, problema de valor faltante resolvido. Após isso, fizemos a transformação de dados. A transformação de dados que fizemos foi basicamente a normalização, ou seja, deixar os valores dos atributos numéricos entre 0 e 1 para facilitar o desempenho dos algoritmos. Por exemplo, algoritmos como KNN, né? Ele tem dificuldade se não tivermos feito, por exemplo, a normalização. Então, lembrando que essa é uma etapa que causaria vazamento de dados, mas como a gente já resolveu o problema do train test separado, então isso está vencido. Depois, a gente fez uma redução de dimensionalidade, a gente aplicou uma técnica de filter selection. Aqui tem um gráfico mostrando qual técnica utilizar, né? Como temos variáveis numéricas e o label categórico, uma das possibilidades era o teste ANOVA. Ele basicamente diz, por exemplo, através dessa imagem aqui, podemos ver quais atributos que têm mais relevância, né? No caso, o 0, o 2 e o 3, que tem mais relevância. Então, o que a gente fez foi criar um novo conjunto de dados, retirando alguns atributos que são menos relevantes e testando depois nos algoritmos também. Porque, às vezes, retirar tanto diminui o custo computacional, quanto também pode ajudar o algoritmo a perceber, né, a diferença entre as classes com o que é mais relevante. Então, basicamente, foi feito isso. Pronto, aí aqui nós criamos outro conjunto de dados também, só que dessa vez utilizando a técnica de sobreamostragem minoritária sintética para resolver o problema do desbalanceamento. Então, nós criamos dados sintéticos da classe de pulsares, baseado nas estatísticas dos atributos, para fazer o balanceamento, né? Então, aqui eu replotei aquele gráfico de dispersão mostrando que agora a classe minoritária se igualou à classe majoritária. Antes tínhamos menos dados, né? Agora aumentou para 13.494. Lembrando que isso é apenas aplicado no train set, não no test set. Aqui, basicamente, é a definição dos conjuntos de dados, dos 3 grupos criados, os dados pré-processados sem filter selection e sem a amostragem, sobre a sobreamostragem, os com filter selection e os balanceados com o smooth. Bem, já na parte de classificação em si, a parte dos algoritmos, nós utilizamos 2 algoritmos, o KNN, que já foi explicado em aula, o funcionamento, e as máquinas de vetores de suporte, o SVM. Eu fiz uma importação de algumas bibliotecas, né, que seriam utilizadas em todos os 2 algoritmos. O que utilizamos foi, para a tunagem de hiperparâmetros, foi o Grid Search e a opção do Randomized Search. Só que como eu tenho 3 conjuntos de dados e eu quero compará-los, eu preciso escolher quais são esses hiperparâmetros que eu vou testar para poder fazer essa comparação. Então, na parte de validação, né, porque a gente tem que separar um conjunto de validação, digamos assim, para a gente verificar se não houve overfitting ou alguma coisa do tipo. Mas aí, para economizar dados, não separar esse conjunto de validação, a
gente utilizou justamente o K-fold Cross Validation. Então, primeiro aplicamos o KNN, né, aos dados sem o Feature Selection e sem o Smoothing, com o K-fold aqui com fold 10 folds. Aqui, os testes de vizinhos que foram feitos no Grid Search. E a métrica que eu utilizei para escolher esses hiperparâmetros foi a precisão. Porque a precisão ela favorece a gente poder classificar melhor verdadeiros positivos, que é o objetivo dos nossos dados, né? Você escolhe a métrica de acordo com aquilo que você acha que vai favorecer para os seus dados. Então, o nosso objetivo é encontrar o máximo de pulsares possíveis. Então, escolhemos a precisão. No primeiro caso desses dados, né, tá aqui os valores do melhor hiperparâmetro, foi 8 vizinhos. Aqui eu printei todas as métricas geralmente mais utilizadas. Foi o Precision, o Recall e o F1 Score. Aqui está a matriz de confusão. Então, aqui que ele identificou corretamente aqui foram 196 pulsares como verdadeiro positivo. Já lembrando que a precisão leva em consideração esse e esse da matriz de confusão. Que eram não pulsares, ele identificou como pulsar, ou seja, foram apenas 15. Aqui está a curva ROC. Já os dados com Feature Selection, no KNN, ele encontrou 2 vizinhos com o melhor hiperparâmetro. Aqui, novamente, as métricas. A matriz de confusão, dessa vez, foram 194 pulsares identificados. Então, em relação ao primeiro, ele não foi tão bem com Feature Selection. Mas, aqui, em relação, né, aos verdadeiros positivos, aplicamos novamente o KNN, dessa vez aos dados balanceados. Novamente, 2 vizinhos como o melhor hiperparâmetro. Agora, com os dados balanceados, ele aumentou a quantidade de verdadeiros positivos, mas os que ele disse que era pulsar e não eram pulsares também aumentou. Então, a gente melhorou algumas métricas, mas piorou outras. Pronto. E agora aqui, sobre o SVM, a gente fez o mesmo esquema, aplicou a todos os conjuntos de dados. A SVM, basicamente, né, não vou entrar em detalhes, mas ela encontra a melhor separação, né? A linha de separação, ou se for atributos, apenas 2 atributos, né? Ou se for mais no que chamamos de hiperplano. De hiperparâmetros, ele tem o gama e o C. Basicamente, esse gama ele só aparece para SVMs não lineares, que foi o que a gente utilizou. Então, tá aqui também utilizamos K-fold com 10 folds e os hiperparâmetros com o Grid Search. Vou mostrar os resultados. Tá aqui os valores dos hiperparâmetros, as métricas, e aqui tá a matriz de confusão. Agora, ele acertou 149, né, no caso dos dados, mas diminuiu bastante, né, os que eles disse que era pulsar e não era. Agora, os dados com Feature Selection. Foi feita a mesma coisa. Nesse caso, a matriz de confusão, tivemos 148. E os dados balanceados com o Smoothing também. Ele já aumentou também, tanto no KNN quanto nele, aumentou a quantidade de verdadeiros positivos com dados balanceados. Um ponto interessante é que, se avaliarmos para os dados balanceados, as métricas estão bastante pioradas em relação aos dados de treinamento, né? Por exemplo, aqui está 100% para caso pulsar e aqui 0,74. O mesmo vale para o Recall e o F1 Score. Então, isso aqui pode indicar overfit, né? Já que a gente fez uma sobreamostragem muito grande, né? A gente tinha poucas amostras e a gente aumentou sinteticamente essa quantidade de amostras, né?
talvez, por exemplo, apenas o dobro da quantidade de amostras da classe minoritária fosse suficiente para ter uma melhora aqui sem overfit. Então, provavelmente ele decorou os dados de treinamento, né? E aí, para o teste, né, que são dados novos, ele não está generalizando tão adequadamente. Então, mas isso aí exigiria uma análise posterior. Aqui estão as referências deste trabalho e muito obrigada.